Fala, galera tributária, tudo bem com vocês? Galera feliz, né? Tão felizes, né? Seguinte, vocês devem ter visto aí as minhas outras publicações, onde eu disse que eu pretendo publicar uma vez por semana um conteúdo de reforma tributária, no mínimo uma vez por semana. Se eu tiver tempo, eu faço mais, mas não sei também porque eu estou, né, fazendo aí muitos trabalhos e não sei se eu vou ter tempo. Mas pelo menos uma vez por semana eu vou postar aqui conteúdos de reforma tributária. Hoje eu quero trazer 7 pontos de atenção para as empresas do Simples. 7 questões que são importantes que você fique atento para você entender como é que está funcionando a tal da reforma tributária. Você que já estudou bastante, beleza, você vai falar, isso aí eu já sabia, mas você pode ser que você seja a pessoa que ainda não estudou bastante, que ainda está tentando entender, que ainda está buscando informação, então estou aqui para ajudar aí quem precisar de ajuda. Então vamos lá? 7 pontos importantes referente às empresas do Simples. Claro, claro que eu estou aqui com o meu conteúdo. Depois, na descrição do vídeo, a gente coloca esse texto aqui para vocês terem aí a informação de onde eu tirei esse conteúdo, tá bom? De onde vem esse conteúdo. Então, primeiramente, primeiro ponto, né? Primeiro ponto de atenção. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui para vocês verem qual é o material que eu estou usando. Olha, eu estou usando esse material aqui, ó. Aqui estão os 7 pontos de atenção. O primeiro ponto de atenção é que o Simples poderá tributar IBS e CBS fora do DAS. Então, ponto de atenção um: o Simples poderá tributar IBS e CBS fora do DAS, ou seja, recolher por fora. O que significa o Simples recolher por fora? Significa que ele vai apurar a CBS e o IBS pelo sistema de débito e crédito, ou seja, vai fazer crédito das compras e vai fazer o débito pela alíquota cheia, né, na saída. Então, ele vai apurar IBS e CBS igual às outras empresas. Por que que ele faria isso? Porque pode ser que lhe seja exigido pelo seu cliente que transfira crédito cheio. E para transferir crédito cheio, ele precisa recolher por fora. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, recolhendo por fora, ele recolhe por fora IBS e CBS. Mas lá dentro do DAS, continua recolhendo INSS, o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, aí ele vai recolher uma parte dentro do DAS e uma parte fora, IBS, CBS, recolhe fora. Então, essa é uma opção. Um ponto de atenção. Segundo ponto de atenção, o Simples poderá recolher IBS e CBS por dentro do DAS, como é hoje, né? Então, hoje, quando ele vai fazer o recolhimento dos seus tributos, faz o DAS, lá dentro do DAS, está tudo lá. INSS, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, se tiver, vai estar tudo lá dentro do DAS. Na reforma tributária, mesma coisa. Então, existirá o regime regular da reforma tributária, o regime regular da reforma tributária, não, vou falar direito. Regime regular do IBS e CBS, vai ter o regime regular, mas ainda vai ter o Simples Nacional. Então, lá dentro do Simples Nacional, recolhendo lá dentro do Simples Nacional, ele vai recolher aqueles percentuais pequenos, aquele percentual pequenininho, como é hoje com o ICMS, com o ISS. Então, recolhe pouquinho. Isso significa o quê? Que ele não pode transferir crédito cheio. Ele vai transferir crédito? Vai. Quem estiver recolhendo dentro do Simples transfere crédito? Transfere. Mas vai ser um crédito pequenininho, tá? Aí vai depender do mercado, vai depender de análise, aí tem uma série de outros pontos a serem estudados. Então, dois pontos de atenção. O Simples poderá recolher IBS, CBS por fora ou poderá recolher IBS, CBS por dentro. Vamos lá na terceira, terceiro ponto de atenção aqui. Vou compartilhar aqui para você ver também junto comigo. Olha só. IBS, alíquota municipal e estadual, não vai mudar, né? Por quê? O que que significa isso, né? Quando as demais empresas, quando elas estiverem fazendo IBS e CBS,
O IBS e CBS eles têm uma dinâmica que as alíquotas mudam de acordo com o estado e o município. Então, para cada estado e para cada município que for feita a venda, a alíquota vai ser diferente. Por quê? Porque os estados e municípios são autônomos na definição de alíquotas. Então, para cada estado, para cada município, alíquota diferente. No caso do Simples, não vamos ter isso. Por quê? Porque o Simples, no Simples que estiver recolhendo por dentro, né? Se ele estiver recolhendo por fora, ele vai cair nessa mesma regra das demais empresas. Mas recolhendo por dentro, não vai ter diferenciação de alíquota. Ele vai recolher de acordo com a tabela do Simples. Ah, Sérgio, vai continuar existindo a tabela? Sim, continuarão existindo as tabelas do Simples, os anexos do Simples. Então, ele vai recolher pela tabela. O recolhimento não muda em função do município, em função do estado para onde estiver acontecendo a operação. Lembrando, né? Isso tudo que eu estou falando aqui, estou falando no mês de março de 2025, com base na lei complementar 214 de 2025. Nós ainda não temos o regulamento que deverá vir do comitê gestor. O regulamento vai trazer mais uma série de detalhes. Então, quando você estiver me assistindo, se eu disser alguma coisa aqui que você vai ver e falar, opa, lá no regulamento está diferente. Hoje não tem regulamento ainda. Então, hoje nossa base é a lei complementar. Então, o simples que recolhe por dentro, as alíquotas não mudarão em função do estado e do município. É claro que depois o comitê gestor vai ter que dividir esses pedacinhos que estão lá dentro do DAS, dentro do Simples, o comitê gestor vai ter que dividir com estados e municípios. Então, pelo endereço que a venda aconteceu, que a prestação de serviço aconteceu, o comitê gestor deve fazer a distribuição da parcela do estado, da parcela do município. Mas para o Simples que está emitindo a nota, isso não muda. As outras empresas, quando emitirem nota, vai mudar. Para cada município que ela emitir a nota, a alíquota vai ser diferente. Beleza? Então foram já três dicas, três pontos de atenção. Quarto ponto de atenção. Vou compartilhar aqui com você. Quarto ponto de atenção. Vamos lá, qual que é o quarto? IBS, CBS ainda diferencia mercadorias e serviços. O que que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte, no caso do Simples Nacional. As outras empresas, né? Então, a dinâmica de IBS e CBS é o fato gerador, né? São as operações. Então, as operações serão tributadas. Para as demais empresas que não são do Simples, não vai mais fazer diferença a empresa estar prestando um serviço ou vendendo uma mercadoria. Prestar serviço, vender mercadoria, é tudo tributado pelo IBS-CBS. Não faz diferença. Hoje, para nós que estamos na área tributária, isso é muito forte em nós, né? Então, a reforma vai exigir também uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma, porque nós estamos acostumados há muitos e muitos anos com essas regras. Então, no IBS-CBS não importa se você está prestando serviço ou vendendo mercadoria. A tributação vai ser a mesma, não tem uma tributação para serviço e outra para mercadoria. Vai ser a mesma tributação. Mas, no caso do Simples, então esse é um ponto de atenção que eu estou trazendo para você, o quarto ponto de atenção, no caso do Simples, vai ter diferenciação de mercadoria e serviço. Por quê? Porque o Simples que está recolhendo por dentro, ele vai recolher de acordo com as tabelas do Simples. E as tabelas do Simples, elas são divididas em uma tabela de indústria, uma tabela de comércio e três tabelas de serviço. Então, no caso do Simples, eu ainda preciso selecionar, eu preciso olhar para esse fator de que o que está sendo feito é uma operação com mercadoria ou é uma prestação de serviço, tá? Então, no caso do Simples, ainda influencia se é mercadoria ou se é serviço. Tranquilo? Vamos lá para nossa quinta, nosso quinto ponto de atenção é o seguinte: no caso das empresas do Simples, IBS pode ser diferente de CBS. Por que que eu estou trazendo isso como um ponto de atenção? Porque para as demais empresas,
IBS e CBS sempre vão estar na mesma regra. Sempre que incidir um, vai incidir o outro. Não tem diferenciação entre IBS e CBS. É sempre seguindo a mesma. Tomar uma água aqui. Sempre seguindo a mesma regra. Mas no caso do simples, não. Por quê? Por enquanto, a gente ainda pode ter aquela situação do da extrapolação do sublimite. O que que acontece hoje quando a empresa ultrapassa o sublimite estadual para ela estar no Simples Nacional, né? Que é 3.600.000. O que que acontece quando ela fatura acima de 3.600.000 no ano? Ela vai recolher ICMS ou ISS por fora do Simples. Aqui também deverá acontecer a mesma coisa. Se ela extrapolar o sublimite, ela provavelmente terá que recolher o IBS por fora do Simples. E a CBS? CBS continua lá dentro do DAS, tá? Isso é, isso é o que provavelmente vai se manter, é a regra que provavelmente vai se manter. Então, olhando na lei complementar, não vimos nada que contrarie essa regra. Então, no caso de ultrapassar o sublimite, a empresa do Simples terá que recolher IBS por fora e CBS por dentro. As outras empresas não têm essa situação, né? IBS e CBS vai estar dentro da mesma regra. Aqui no Simples pode acontecer isso. Tranquilo? Então, esse é mais um ponto de atenção. Empresas que ultrapassarem aí o sublimite. Para qual ponto de atenção nós vamos? Sexto ponto de atenção. O sexto ponto de atenção que eu quero lembrar vocês é o seguinte: nas regras de, nas regras atuais existem benefícios. Então, o sexto ponto de atenção é o Simples não aproveita os benefícios de BS-CBS. O título é esse. O Simples não aproveita os benefícios de BS-CBS. Por quê? Porque alguns produtos e algumas atividades terão alíquota zero, alíquota com redução de 60%, alíquota com redução de 30%, terão benefícios. As empresas do Simples, que vão recolher por dentro do Simples, elas não utilizarão esse benefício, a não ser que venha alguma norma em contrário. Mas, olhando hoje para a lei complementar, essas empresas não vão, as empresas do Simples não vão aproveitar os benefícios que existem na legislação de BS-CBS. Então, mais um ponto de atenção aí para você ficar atento inclusive na hora de fazer o planejamento tributário, né? Não vai contar com esses benefícios de redução aí, que no caso, para o Simples, eles não serão aplicados. E o sétimo ponto de atenção é: o Simples pode optar por recolher por fora a cada 6 meses, tá? Vou só compartilhar aqui para vocês verem mais um pouquinho do material que eu preparei. Nós estamos aqui no ponto de atenção número 7. Ó, Simples pode optar em recolher por fora a cada 6 meses. Então, lá na dica um e 2, na dica um, né? A dica um eu falei para vocês que o Simples ele pode escolher recolher IBS e CBS por fora. Hoje nós estamos acostumados que as opções que são feitas, elas são opções que valem para o ano. Elas duram o ano todo. Aqui, na lei complementar, a gente tem uma inovação dentro daquilo que a gente está acostumado. Que qual é essa inovação? O Simples, ele pode optar em recolher por fora por um semestre. E depois, no outro semestre, ele pode recolher por dentro. Então, ele pode, a cada 6 meses, optar em recolher IBS e CBS por fora. Então, a opção ela é semestral, diferente da opção pelo Simples e de algumas outras opções que a gente está acostumado. Tudo bem? Beleza? Então, foram aí alguns pontos de atenção em relação às empresas do Simples dentro do IBS-CBS. Beleza? Então, logo, logo eu volto, trago aí mais notícias, mais dicas, mais informações, mais bate-papo com vocês
referente à reforma tributária. Professor Antônio Sérgio, com vocês, não esqueçam de ser felizes.